Eu tenho participado nos meses de julho, agora em agosto, de conferências municipais e regionais de assistência social pelo Estado, na condição de deputado integrante da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, e também como um militante da área, como um profissional, como assistente social. E tenho, em cada região de Minas, recolhido preocupações que vão de encontro a algumas reflexões que tenho feito aqui nesta casa, na Assembleia, nesta tribuna, em textos e também em encontros que tenho tido em universidades, com militantes sociais, com conselheiros, sobre os impactos das medidas impopulares que estão sendo tomadas no âmbito federal e as suas consequências no presente e no futuro de gerações em nosso país. Eu não vou aqui esquentar ou alimentar o debate político partidário ou personalizar situações, até pela gravidade do momento. Nós temos hoje um processo rápido, demolidor, destruidor de políticas públicas que vêm ou vinham se consolidando no país desde a Constituição de 1988. A Constituição de 88 universalizou políticas públicas, tornou políticas públicas áreas que até então dependiam de contribuição do cidadão, como era o caso da saúde, estabeleceu o tripé da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde, descentralizou a gestão destas políticas públicas, valorizando o poder local, instituiu mecanismos de representação e participação diretas, conselhos deliberativos, fundos de políticas públicas. A Constituição de 88 foi o estuário das mobilizações, da luta pelas diretas já, do retorno dos exilados, do novo sindicalismo, do movimento estudantil, das comunidades eclesiais de base, dos movimentos sociais no campo e na cidade. Toda esta mobilização política da década de 80 resultou naquilo que chamamos de Constituição Cidadã. Com muito custo, estas políticas, com ênfases e momentos alternados, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma, com altos e baixos, com maior ou menor investimento do poder público, estavam num caminho progressivo de afirmação em nosso país, principalmente depois de 2003, com o governo Lula. Nós tivemos a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a instituição do Sistema Único da Assistência Social, a unificação dos programas de transferência de renda com a criação do programa Bolsa Família. Só para se ter uma ideia em números, o orçamento só do MDS pulou de 8 para 80 bilhões de reais. O SUAS, Sistema Único da Assistência Social, com a implantação dos Centros de Referência da Assistência, CRAS e CREAS, capilarizou-se e está presente em praticamente todos os municípios brasileiros. Políticas de apoio à agricultura familiar foram estabelecidas, como o acréscimo de recursos, agilização e desburocratização do PRONAF, Programa
fortalecimento da agricultura familiar, o PAA, Programa de Aquisição da Agricultura, com distribuição para entidades sociais e escolas, a Lei 11.947, federal, de aquisição da alimentação escolar de no mínimo 30%, o Programa de Eletrificação Rural Luz para Todos, a ampliação dos institutos tecnológicos, das universidades federais, o ProUni, o FIES, o investimento no ensino infantil, um conjunto articulado de políticas públicas que fez com que 40 milhões de brasileiros saíssem da pobreza e o Brasil saísse do mapa da fome. Esse foi o legado dos anos Lula e Dilma. Após o golpe, nós temos hoje no Brasil um conjunto de iniciativas que estão desmontando esta arquitetura de políticas públicas, a começar pelo congelamento por 20 anos dos investimentos sociais. Se você congela por 20 anos o recurso público destinado às políticas públicas, é evidente que o impacto ocorrerá na ponta, porque haverá subfinanciamento da saúde, da educação, da assistência, da cultura, do esporte, do desenvolvimento agrário. Esta medida foi danosa, ela significa rasgar a Constituição Federal naquilo que ela tem de melhor. E, paralelamente a este congelamento de recursos, nós temos do outro lado da balança fatores que estão ampliando a vulnerabilidade social. Fatores como uma reforma trabalhista que retira direitos, a terceirização, o desemprego, a recessão. São 14 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados. O desinvestimento no campo, o sucateamento das instituições educacionais, inclusive de nível superior. Então, é um momento extremamente grave, porque a lógica iniciada no governo Lula era, a partir de um país desigual, aportar políticas públicas, transferir renda, buscando reduzir a desigualdade e criar condições para que estas famílias pobres, em primeiro lugar, tivessem o direito humano à alimentação assegurado e capacidade e condição de manter o filho na escola, de ter o acompanhamento de saúde, e este filho, depois adolescente e jovem, com um aumento da média de escolaridade, ter uma condição de inclusão produtiva e desenvolvimento intelectual e profissional superiores ao que as suas famílias tiveram. E aí, quem sabe, no momento posterior, nem precisassem mais desta condição de apoio do Estado, por exemplo, via programa de complementação de renda. Porque quanto maior a escolaridade, maior a possibilidade de um rendimento médio superior. Esta foi toda a lógica das políticas inclusivas do governo Lula e Dilma, que tinham também uma componente de aquecimento do mercado de consumo interno, de dinamização da economia, como antídoto para uma crise cíclica do capitalismo que diminuía a importação das nossas commodities. Pois é esse sistema que está ruindo com o golpe. E quando esse sistema começa a ruir, os sinais aparecem. Eu fico impressionado com deputados que hoje apoiam essa linha de desmonte de políticas públicas, virem defender o jovem, a inclusão social. Será que não estão percebendo
que o Brasil está sendo desconstruído, que a pobreza tende a ser ampliada, que este é um crime não contra um partido, mas contra gerações. Quando você mata a oportunidade de uma criança na escola, quando você começa a ver fatores explosivos nessas andanças por Minas Gerais, percebemos a ampliação do fenômeno da população de rua, catadores de materiais recicláveis voltando aos lixões, trabalho infantil, jovens no campo sem perspectiva. O reflexo dessa desconstrução de políticas públicas é a miséria, é a fome. Ouvi de um vicentino uma frase emblemática. Ele disse: deputado, nos anos Lula eu levava vida de aposentado, porque o vicentino não tinha aquela dinâmica de ação caritativa, porque a pobreza estava diminuindo. Agora o fenômeno da miséria está batendo às portas das grandes, médias e pequenas cidades. E essa condição é o fermento para a expansão do tráfico, a expansão das drogas, a baixa estima dos jovens, sonhos perdidos, interditados. Não adianta aqui discutirmos ao avesso, começarmos o debate pela segurança pública. A segurança pública é fundamental. É um direito inalienável de uma sociedade, do cidadão. Todos nós queremos uma segurança pública digna, mas nós temos que pensar de maneira sistêmica, preventiva. Eu prefiro mais escolas do que mais presídios, mais universidades do que mais centros socioeducativos. Já são 71 mil presos, ou 68 mil presos em Minas Gerais. Será que é esta sociedade que nós queremos? Vamos fazer o debate nacional, porque as grandes decisões estão sendo tomadas em Brasília, pelo Temer, pelo Rodrigo Maia, agora até pelo Fufuca. É esse o país do golpe, doutor Jean. Hoje corremos o risco de sermos comandados às votações principais do Congresso, com todo respeito, pelo Fufuca. Eu queria que essa base de apoio, que vem aqui criticar tanto o nosso governo em Minas, dissesse algo desse apoio ao Temer. Nós falamos em política pública e ele lançando programas dispersos, usando até a figura e a imagem do voluntariado, como se isso fosse resolver todos os problemas, destruindo políticas públicas, um retrocesso absoluto. Não vou nem falar da entrega do patrimônio, da entrega da Amazônia, das privatizações, do ataque contra Minas Gerais, retirando de Minas e da CEMIG as suas usinas. Então, repito aqui, não vou fazer debate pré-eleitoral, debate partidário, fazendo aqui debate de política pública pós-88. Nós estamos rasgando a Constituição, nós estamos rasgando, e já foi rasgada, a CLT. Só no Bolsa Família, Bosco, são 500 mil famílias que deveriam estar incorporadas e não estão. E se a pobreza aumenta, aumenta o número de famílias com direito e acesso ao programa. Será que é esse país que queremos construir? Minas Gerais está reagindo. Aqui em Minas, o governo Pimentel não aderiu a estas reformas atrasadas do governo federal. Minas Gerais, com todas as dificuldades, tem dado o seu exemplo na área social, e este será o meu próximo pronunciamento, para respeitar aqui o tempo destinado
a cada orador. Mas não queremos o país do golpe, do Temer, do Maia e do Fufuca.